Olá, bom dia a todos. Hoje vamos conversar com o professor Diego. Uma live aí muito... Bom dia, bom dia. Hoje nós iremos conversar com o professor Diego sobre corrida de rua, dos 5 quilômetros até a maratona. O Diego tem grande experiência aí na área, já foi atleta de corrida, de triatlon, profissional de educação física, docente da FRJ. Então tem grande experiência aí para a gente poder trocar essa ideia com ele. Eu acho que vai ser de grande valia, tanto para o profissional de educação física, né, para o nutricionista, atletas, praticantes de atividade física. O Diego realmente tem muita experiência aí no tema. Eu vou esperar ele aqui entrar para a gente poder começar esse bate-papo. Ótima semana para todo mundo também, né? Semana aí começando, segunda-feira. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro o sol já começou a sair. O final de semana foi com chuva, né? Então vamos ver durante uma horinha aí, mais ou menos, né, até as 9, esse bate-papo com o professor Diego. Corrida de rua, vamos lá. Só esperando ele entrar. Então, como eu estava falando antes dele entrar, para quem não conhece, o Diego é profissional de educação física, já foi atleta de triatlon. Não sei nem se eu estou aposentando ele, né, se ele ainda é. Mas eu creio que ele deu uma parada. Pelo menos está em off. E agora se dedicando cada vez mais aos estudos, né? Doutor em ciências pela FRJ, docente da FRJ, pesquisador, treina atleta ainda, com certeza. Então, vasta experiência aí. E aqui, para quem não conhece, essas lives normalmente têm o objetivo, né, de tentar trazer algum conteúdo simples, né, de forma fácil a fala, mais palatável, né, para quem está nos escutando. Conteúdos normalmente envolvendo isso, entendeu? Seja performance, seja nutrição, fisiologia do exercício. E dessa vez a gente está trazendo o Diego para poder conversar um pouquinho mais sobre esse tema relevante que, pelo menos na área da nutrição, eu não vejo muito, né, na graduação, né? Você fala de nutrição esportiva, mas não entende muito do exercício, da fisiologia do exercício, porque não é muito falada, não é muito comentada, não tem tempo na grade. Na grade da educação física, com certeza, tem muito mais. Aí tem fisiologia do exercício 1, fisiologia do exercício 2, treinamento desportivo 1 e 2 e por aí vai. Mas na área da nutrição, na graduação, não tem. É muito corrido. Então não dá tempo de falar quase nada. É muito importante, né, o nutricionista, principalmente o nutricionista esportivo, ele tem uma noção mais aprofundada de fisiologia, respostas agudas do treinamento, respostas crônicas do treinamento, periodização do treinamento, para entender realmente o que é um macrociclo, mesociclo, microciclo, como que é planilhado isso, como que o treinador pensa, né, nessa planilha. Porque assim, com uma planilha dessa, pelo menos de uma semana, da semana futura que o atleta vai fazer, na prática, né, você consegue pensar na nutrição. Imagina aí uma nutrição de um triatleta, ou até um de corredor, mas enfim, um triatleta é mais complexo, onde, sei lá, na segunda-feira ele corre, na terça-feira ele está nadando, na quarta ele pedala. Então você tem que entender da planilha, da intensidade do treino, da duração do treinamento, do objetivo do treino, né? Se é mais performance ou até mais adaptação frente àquele exercício, são coisas diferentes. Então, entendendo essa planilha, né, fazendo aí o ping-pong, bate-bola com um profissional de educação física, com um coach ou com um treinador, né, você consegue ser muito mais assertivo na parte da nutrição, né? Então, para o nutricionista esportivo é fundamental entender mais aprofundadamente, se puder até fazer uma pós-graduação em fisiologia do exercício, eu acho muito válido, não só pelo network, né? Você vai ter um network na pós-graduação, mas pelo conteúdo que realmente passa muito rápido na graduação clássica, né, de um nutricionista. Então, acho que é por aí. O Diego acabou de entrar. Ele vai selecionar aqui e a gente começa. Sim, eu já. Sim, Diego, eu vi que você solicitou, mas ela não está aparecendo aqui para mim. Agora foi. E aí, meu amigo? Bom dia, Agora entrou. Beleza, Diegão? Como que vai? bom dia, Tiagão, bom dia. E aí, meu amigo? A
A tua câmera para mim tá um pouquinho distorcida. Eu não sei se é a minha É, conexão ou a sua. acho que é o rosto mesmo que está distorcido. É insônia, não é não? Vê aí, É, vê se melhorou. deixa eu ver, deixa eu ver Mas aqui. o som tá bom? O áudio? O som tá ótimo, o som tá ótimo. Quem tá assistindo aqui na live, dá um oi aí e confirma pra gente se vocês estão conseguindo ver legal. Agora eu tô vendo bem, Tiagão. Eu tô te vendo bem, tá tudo bem. Ah, tá ótimo então. Então, Beleza. E vamos aí, meu lá. amigo? É só assim pra te ver, né? Putz, grilo, hein? Pô, Pronto, só na live à distância, né, cara? isso Mas que agora a você gente tá mora voltando ao perto. presencial. Ah, isso é porque a gente é É isso. vizinho, praticamente, né? É isso aí. Bom, gente, deixa eu aqui É, começar aqui, vou falar aqui com vocês. Eu já estava até comentando com eles, Diego, antes, mas eu estou vendo que tem mais pessoas entrando, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Leite, sou educador físico, sou nutricionista, doutor em bioquímica, docente da FRJ atualmente. Aqui o objetivo da live é sempre trazer, na verdade, conteúdo, né, em fisiologia, em nutrição, hipertrofia, emagrecimento, performance, de uma forma sempre mais palatável, né, para a nossa audiência, para quem está nos escutando. Então, sempre um tema muito interessante e de uma forma fácil de falar. E sempre traga alguém de referência. Então, o Diegão, para quem não conhece, fera aí na área, né, profissional de educação física, pesquisador da UFRJ, docente da UFRJ, doutor em ciências pela UFRJ, tem um vasto currículo aí, já foi atleta, até eu comentei aqui, será que eu estou aposentando o Diego? Ele é atleta ou ex-atleta? Vou perguntar para ele ao vivo, daqui a pouco você responde. Eu botei aqui na chamada ex-atleta, mas acho que não, ele só está em off, daqui a pouco ele volta. Então já foi corredor, triatleta, treinador, então é uma pessoa que tem bastante conteúdo para acrescentar aqui, seja para o profissional de educação física, seja para o nutricionista, para o atleta, para o praticante de atividade física, no quesito aqui da corrida, do triatlo, onde for. Então, Diegão, primeiramente, muito obrigado pelo aceite do convite. A gente tem aí mais ou menos 1 hora para bater esse papo. Não dando tempo, a gente faz uma outra live, que tem bastante tema, que com certeza acho que em 1 hora a gente não consegue contemplar tudo. Já vai ajudar, mas contemplar tudo, eu acho que a gente não consegue não, tá? Mas bom dia, boa semana para todo mundo também, né? bom dia, Tiagão. Bom dia aos colegas que estão presentes aqui. Eu já consegui ver aqui alguns amigos que apareceram. Essa hora da manhã é bom para a gente acordar, né, e bater esse papo aí sobre o treinamento de corrida. É bastante interessante porque tem um alcance de muita gente, né? Ah, e é um conhecimento que a gente trabalha e trata bastante. É uma modalidade que está no dia a dia de muitas pessoas. E muitas pessoas não sabem o que fazer, como começar. E foi legal, Thiago, esse teu convite, porque a gente consegue conversar aí com as suas duas formações, né? E a sua atuação profissional, a gente consegue trazer um pouco aí de cada um dos conteúdos, né? Eu na corrida e você consegue fazer essa imersão aí também na área de nutrição, acho que é bastante legal, porque é uma limitação muito grande que hoje eu vejo de profissionais, tanto da educação física quanto de nutrição, tem, que é de trabalhar com a maioria, né? Às vezes a gente, na graduação, tem muito contato com o treinamento para o atleta, a nutrição para o atleta, e a gente tem poucas oportunidades de conhecer um pouco com o maior público que a gente vai atender, né? Que é o Uhum. público sedentário, que é o público leigo, que é o público que quer aprimorar. Então, como começar, por onde começar, né? E depois que começou, como nós podemos fazer para melhorar, né? Para aprimorar. Então, acho que tem muitos exemplos práticos aqui de atendimento, da época que eu ainda tinha assessoria de corrida, né? Ah, e que Bom, o Diego deu uma travadinha aqui para mim. Deve estar voltando. Agora voltou. Deu uma travadinha só de 2 segundinhos, tá, Diego? Só para você saber. Agora voltou. Mas, Diego, deixa eu te perguntar. Para a gente, assim, tem vários aqui que estão assistindo, podem assistir, que estão até querendo iniciar, seja 5 quilômetros, 10 quilômetros, meia maratona, maratona, né, nesse projeto aí, no início do ano, esse projeto de vida que seja. E realmente corrida é muito inclusivo, porque todo mundo pode fazer. O custo é baixo, inicial, né?
vamos brincar aqui, a barreira de ativação é baixa. Então você pode iniciar, comprou um tênis e já está começando. Mas eu queria saber de você, até para o profissional de educação física que está se formando, graduando, quer entrar na área, o nutricionista também esportivo tem que quer entender. Para começar, é tão simples assim? É comprar o tênis e estou começando ou tem alguma avaliação prévia, alguns cuidados? Tem contraindicação, uma corrida, uma limitação, diabético, hipertenso, alguma limitação cardiometabólica? No nível geral, né, claro. Nessa anamnese aí, nessa avaliação inicial. Perfeito. Acho que a gente poderia ficar aqui nessa live falando só sobre essa condição, mas eu vou tentar ser bem direto e falar bastante sobre a questão prática. Existem limitações, sim. A corrida, hoje eu acredito que a corrida não é para qualquer um. Nem sempre eu pensei assim. Eu já pensei no passado, você estava falando no começo, eu fui atleta de corrida. Hoje eu não sou atleta, eu sou um amador, eu continuo praticando, né? E atendendo pessoas. Mas eu fui... quando eu corria, quando eu era atleta, quando a gente faz algo e a gente é bom naquilo, a gente acha que é muito fácil. Mas as coisas só são fáceis para quem sabe fazer. Então eu corria, fazia prova de 800 metros, prova de 1.500, né, até prova que numa profissional são 3.000 com obstáculos, mas para a minha categoria, na época quando eu comecei, que era a categoria menor, com 16 anos, a prova é de 2.000 com obstáculo. E depois eu fui participando de outras provas, fui aumentando o volume, fui aumentando a distância, até chegar ao triatlo de longa distância. E eu falava, poxa, qualquer um, como é que essa pessoa não consegue correr, né? Não consegue, falta de força de vontade, preguiça, e eu não conseguia entender por que as pessoas não conseguiam correr. Mas era uma limitação minha, uma falta de conhecimento meu, profissional, principalmente. E se você for pegar qualquer atleta hoje, e aí pode ser a condição que for, que eu trabalho com atletas com baixo nível de escolaridade, com pessoas com alto nível de escolaridade. Então, para qualquer um que não tem o conhecimento na área da educação física, na área de treinamento, fala, não, correr é fácil, não tem mistério correr. Só que existem algumas peculiaridades. Qual é o mais interessante? A corrida é muito fácil e, como se falou, é um esporte um esporte que contempla a possibilidade de um iniciante, uma pessoa que não consegue nem correr, uma pessoa que está caminhando, participar da mesma prova de um recordista, de um campeão olímpico, de um campeão brasileiro, de um atleta profissional. Você não vai conseguir nunca entrar no campo e jogar com o Neymar, uma partida de futebol. Você vai ter que pagar ingresso para você assistir de longe pra caramba o Neymar, você não vai conseguir nem acenar para ele. Na corrida, você consegue se inscrever numa maratona de Boston, uma maratona de Berlim. Você vai pagar um ingresso para você correr, vai ganhar um númerozinho e vai correr com o Eliud Kipchoge, que foi o recordista mundial, foi o cara que correu abaixo de 2 horas na maratona. Então, a corrida é uma modalidade muito interessante. E o atleta de corrida é um atleta muito simples. Você acaba de fazer uma corrida de 5 quilômetros, quando você está ali no final, o cara que ganhou, os primeiros colocados da corrida, você consegue ter acesso, conversa com os caras, você consegue marcar um dia e treinar onde o cara treina. E os grandes campeões, os seus ídolos, terminam sendo suas inspirações. Então a corrida é muito interessante nesse aspecto. E aí, com relação ao custo, qual é o custo de correr? O custo é alto, o custo é baixo? Eu diria que correr é uma atividade que nós fazemos desde 4 milhões de anos aí antes de Cristo, né? Desde a época dos nossos antepassados, os estrepalotecos, né? Que desde que os nossos antepassados tiveram que descer das árvores quando começaram as grandes savanas, né? A gente teve uma devastação aí de árvores durante aproximadamente 4 milhões de anos atrás, e os nossos antepassados tiveram que descer das árvores para correr. E diz que naquela época era corrida com obstáculo. É. Naquela época era corrida com obstáculo, que nem você. Não era corrida asfaltada, né? Não, era quase que um decathlon, né? Era correr, saltar, enfim, lançar, arremessar, bastante, o completão para poder sobreviver, né? E aí o momento que a gente começou a fugir também de predadores e caçar, e aí foi esse momento que a gente começou a correr, e isso
É interessante, tem dois pesquisadores, um de Harvard e o outro, eu esqueci, da universidade, que estudam isso, e eles falaram que nós sofremos transformações na nossa, pelo menos na nossa estrutura anatômica, por conta dessa modificação, né? Então, os animais que sobreviveram, né, que tinham pernas maiores, os braços foram ao longo do tempo encurtando para que a coordenação fosse efetiva. Então, se eu for hoje num zoológico, você vai ver que o chimpanzé tem uma perna pequena, ele tem um braço grandão. Isso é ruim para a coordenação, né? Então, no processo aí seletivo de vida, sobreviveram que tinham os braços menores, as pernas maiores, e aí os nossos glúteos ficaram mais fortes, ficaram maiores, os eretores também espinhais ficaram maiores. E aí, desde então, a gente começou a correr. Então, se o custo é alto. Não, o custo é o custo da sobrevivência, vamos dizer assim, voltando a esse período. E hoje a gente não tem a obrigação de fazer grandes deslocamentos para poder sobreviver, seja para fugir de predador, seja para pegar uma caça. Mas Será que lá na frente, nossa evolução, a gente vai voltar com os braços longos e pernas curtas? Eu acho que a gente está e barriga grande, né? Não é? A gente está caminhando para isso, né, Tiagão? Eu acho que vamos reverter isso. Vamos reverter. A gente hoje, a gente precisa fazer algo que há 50 anos atrás ninguém precisava fazer, que é para um centro de treinamento subir em cima de uma esteira e ficar correndo no mesmo lugar ou ficar pedalando no mesmo lugar. Então nós estamos aí brigando contra um processo evolutivo, tecnológico, que é ótimo, né? A gente está aqui dentro de casa, pô, tem comida na geladeira, tem ventilador, tem ar-condicionado, tem carro para se deslocar, tem ônibus, whatever, seja o que for, né? E aí a gente precisa confinar. Então, essas desadaptações que nós tivemos ao longo desse período fez com que nós tivéssemos hoje o pé menos calejado, né? Então o nosso pé, a sola do pé ela é mais lisa, então mais propenso a se machucar, mais propenso a bolha. A gente caminha pouco, volume baixo de caminhada, e caminha com tênis, né? Com sapatos muito rígidos. Isso faz com que a gente estimule pouco a face, a plantar a face do pé. E pelo baixo volume e o alto peso que nós estamos hoje, eu falo de forma geral, me incluo nessa galera, o tibial anterior, né, que é o osso, para quem está assistindo aí ou vai assistir e não sabe, o osso da tíbia é um osso que termina ficando frágil pelo desuso. E aí quando a gente vai iniciar um treinamento de corrida, às vezes a gente aumenta muito a sobrecarga sobre os tecidos, e aí no começo a gente vê muito fascite plantar, que é uma dorzinha que o pessoal vai sentir na sola do pé, que é a inflamação da fáscia, canelite, né, que é uma sobrecarga no tibial anterior, na canela. Então, muita gente nem sabe que isso acontece. A pessoa vai começar a correr, e aí eu fazia isso muito com os meus alunos, né, com 2 semanas, às vezes até menos. Eu sempre dava uma palpadinha no tibial anterior, na parte interna, e na fáscia, na sola do pé, para saber qual é o nível de dor que a pessoa estava tendo. Então tinha gente que eu perguntava, você sente dor na canela? Sente dor no pé? Não, tá tudo bem. Quando eu ia apertar, a pessoa gritava que não conseguia nem suportar ali aquele pequeno toque do dedo. E aí... deixa eu fazer um paralelo. Sim. Deixa eu fazer um paralelo interessante que você comentou. Me veio uma coisa na cabeça aqui. Você estava comentando que o ser humano, né, enquanto espécie, ao longo desses 10 mil anos, 20 mil anos, sei lá quanto tempo para cá, ele vem cada vez mais, de 50 anos para cá que seja, né, vamos colocar aqui, de 50 anos para cá, cada vez mais sedentário, né, tem aí a questão da tecnologia nos ajudando. Eu até brinquei aqui, quem sabe anatomicamente ou biomecanicamente, a gente fica até muito mais próximo dos nossos antepassados. E aí eu vou tentar fazer o paralelo seguinte, os grandes campeões hoje, acho que quem domina são os africanos, né? Não sei se ainda é a realidade, mas creio que sim, nas provas de longa distância. E aí eu vou chutar, porque eu não sei qual é a realidade, mas eu vou chutar aqui. Os africanos campeões, eles, a África como um todo, né? Enquanto criança, eles não têm toda essa tecnologia, né? Todos esses serviços tecnológicos. Então, por vezes, o que você vê no documentário, no livro texto, no artigo, é aquela criança, ou a história do campeão, documentário da história do campeão, ele era aquela criança que, para ir para o colégio, ele não tinha ônibus, nem carro, nem BRT e nem bicicleta. Ele ia correndo.
para o colégio. E a corrida dele era 20 quilômetros indo, 20 voltando. Então, tentando fazer o paralelo aqui, que o ser humano, eu aqui, Thiago, por exemplo, estou, enquanto espécie, né, cheio de tecnologia, eu me desadaptei em algum grau em relação à corrida, mas esses campeões, será que isso explica, em parte, a performance no alto nível? Ou seja, essas adaptações continuam com eles, porque eles, desde criança, continuam se exercitando, quem sabe até mais do que as crianças aqui do Ocidente, vamos colocar assim. Ou não tem nada a ver? Porra, brilhante sua colocação, Tiagão. Você trouxe aí o exemplo, a história do Haile Gebrselassie, que ele durante um período foi recordista mundial, né? Ele corria 20 quilômetros para ir para a escola, 20 quilômetros para voltar, desde criança todo dia, com um livro embaixo do braço. E aí a mecânica dele, inclusive, ficou modificada, fora do padrão de normalidade, porque é impossível você falar que um recordista mundial não corre normal, né? Mas o braço dele, ele corre com um braço mais curtinho, que era o braço que ele corria carregando os livros. E ele foi o primeiro a correr a maratona abaixo de 2 horas e 4, né, quando ele bateu o recorde mundial. É uma história, né, um cara excepcional. E na África como um todo, né, na Etiópia, na Eritreia, no Quênia, né, que são os países hoje de maior vantagem a nível de corridas de longa duração no mundo, as crianças elas correm ainda dentro dessas grandes savanas, nas estradas de terra batidas, e usam a corrida como deslocamento para fazer essa atividade, que é um pouco do que os nossos antepassados faziam. Só que existem algumas culturas, né? Existem as culturas das grandes corridas em algumas dessas civilizações, em algumas dessas tribos, que foram perpetuadas ao longo das gerações. Então hoje você tem aí tribos de corredores de ultra distância, corridas de 24 horas, de 48 horas, que algumas tribos ainda mantêm. E aí tem alguns filmes até sobre isso, é bastante interessante. E aí com relação a se eles trouxeram isso ao longo da vida, e hoje isso faz com que eles tenham uma dominância. Isso é engraçado, tem uma cidade chamada Aiten, né, no Quênia, que tem, eu sempre dou esse exemplo, tem mais ou menos 6 mil habitantes, é uma cidade bem pequenininha, e tem 4 mil atletas profissionais de corrida cadastrados nessa cidade. Ou seja, praticamente quem não é atleta ou é criancinha ou é um idoso que provavelmente já foi atleta um dia, as crianças vão ser atletas, e alguém que tem algum tipo de limitação e que não pode fazer a corrida. E aí, não sei se você deve lembrar do Poltergar, né, que foi um queniano, um dos maiores vencedores aqui o maior vencedor da São Silvestre. O cara ganhava todas as provas de maratona. E o Poltergar foi treinado por um irlandês, professor de geografia, que foi ficar um período lá na Irlanda para... Eu não sei como é que é o nome, sabe, tipo um Ciências Sem Fronteiras, um Médico Sem Fronteiras, né? Ele foi lá fazer um trabalho social para ensinar as crianças lá do Quênia a geografia, ensinar inglês para eles, etc. E como passatempo, ele viu que as crianças gostavam de correr, e como passatempo, o que ele começou a fazer? Começou a pegar um grupo de jovens e começou a dar treinamento de corrida para eles ali. Ele não conhecia treinamento. Treinamento era chegar lá e botar as crianças para correr. Olha, hoje a gente vai até aquela montanha lá e volta. Hoje a gente vai até tal lugar lúdico, né? Isso, era uma atividade, ele sabia que o pessoal, igual aqui, que fica todo mundo chutando, as crianças chutam garrafa, chutam latinha, chutam tampinha, né, gosta do futebol. Lá as crianças gostavam de correr. Então, vai correr até lá e volta, vai apostar corrida. E nisso ele percebeu que tinham grandes corredores. Então, nos campeonatos que tinham ali regionais, ele levava as crianças para correr, os jovens, né, os adultos. E aí despontaram os campeonatos nacionais, etc. Começaram a surgir grandes campeões, dentre eles o Poltergar. E aí ele falou assim, olha, vamos, os pesquisadores de todo mundo começaram a querer ir lá pesquisar. Poxa, nessa cidade tem tanta gente que é corredor, que é profissional, tem alguma coisa na genética deles que é muito diferente. E aí foram várias pessoas investigar a questão genética, a questão bioquímica, a questão fisiológica. E aí ele levantou um negócio, olha, vem um monte de pesquisador aqui do mundo inteiro para fazer análise, para ver o que esse cara tem diferente, mas ninguém avalia o que eles fazem desde criança. Ninguém avalia o treinamento deles ao longo de toda a vida. São crianças que correm às vezes 20, 30 quilômetros por dia brincando
E aí, quando chegam à idade adulta, né, eles têm um nível, uma capacidade aeróbia muito maior do que as crianças que estão nas escolas no Brasil, na Irlanda, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha, que não tem esse hábito de correr. Então, você comparar um jovem queniano aqui da cidade do Whiten, que chega aos 18, 20, 25 anos, como um grande atleta de corrida, correndo 10 quilômetros para 28, 29, 27 minutos, com um jovem atleta do Brasil, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que começa a correr no ensino médio, na universidade, né, e tem um período muito pequeno de adaptação, não sei se dá para você falar sobre genética, isso é a palavra dele, tá? Não Sim, sei se a gente pode falar sobre genética, sobre adaptação, porque você falaria sobre genética se o treinamento fosse igual, equilibrado. Exatamente. Entre os grupos, entre os quenianos e os não quenianos. Exatamente. Botou um treinamento exacerbado, vamos colocar assim, não tem só mais o componente genético, tem um componente treino. Exato. É interessante esse relato, porque realmente, Diegão, pensando aqui, você pensar numa criança correr 20 quilômetros, mesmo que seja de brincadeira, vou ali e volto, cara, é muita coisa. O teu filho, assim, imagina se você deixaria o teu filho correr 20 quilômetros? Vai lá, filhão, corre 20 quilômetros, vai até lá o recreio correndo, final do recreio e volta. Não, né? E nem aguentaria, nem aguentaria. Então, talvez tenha um componente genético aí para o cidadão, desde criança, aguentar aquele treino. E até dá para fazer um paralelo, quem sabe, já que você também é treinador e já treinou diversos e lê muito sobre treinamento, que não tem certo ou errado o treinamento, né? Treinamento esportivo. São modelos, são teorias que tentam ali de alguma forma capacitar aquele atleta, de repente, para uma ou duas competições-alvo, dependendo do esporte, né? Ao longo do ano, tendo uma periodização. Mas você vê, até brincando aqui, se a gente fosse ver esse treinamento que é lúdico, que nem treinamento era, numa criança dessa, talvez esteja fora de qualquer livro, texto ou contexto que para uma criança aquilo ali seja saudável ou dê rendimento lá na frente. Né? E você vê que ela aguentou. Se fosse monitorar ali o treinamento dela, não, ela aguenta, deixa ela. Né? Porque realmente é surreal. 20, 30 quilômetros de uma criança todo dia, né? O dia sim, um dia não, que seja. Isso Pelo aí. amor de Deus. Exatamente, a gente às vezes fica muito tão longe da nossa realidade, e tão longe e aí você levantou uma outra questão, né? Torna-se um tabu, porque fica longe de duas realidades, da nossa realidade diária e da realidade científica. Porque a gente tem dificuldade de explorar isso e até de aceitar. Como o treinamento de força para criança, como o treinamento de força para gestante, uma série de questões que a gente fica, aquela preocupada, e quando a gente vai ver as crianças, a gente olha, cara, lá pro Quênia, as crianças correndo esse volume todo, essa distância, o sonho deles, né? E hoje, uma outra questão, eu acho que é até mais tranquilo, se você for olhar o regional, os campeonatos estudantis e regionais na Jamaica, você vai ver um moleque de 6 anos, 8 anos, uma tora, um moleque trincado e fazendo corrida de 100 metros, 50 metros, igual gente grande, né? E é por isso que se formam tantos, o Ian Van Blake, o Usain Bolt, o Asafa Powell, os maiores velocistas do mundo hoje são jamaicanos, as mulheres também, homens e mulheres, e a tendência é que sejam. Então, eu acho que, claro, tem que avaliar a questão genética. A gente entende hoje que 50% do que a gente, do VO2 pico, né, ou seja, da potência aeróbica máxima, VO2 máximo, está relacionado à genética. E aí, mas existe também um componente de treinamento que é muito difícil a gente avaliar, né? Então eu acho que essa é uma questão interessante. Agora, frente à nossa galera, que a gente pode mudar, né? E aí a gente entrou nesse exemplo, porque lá os caras aprendem a correr descalça. Tem um trabalho bom de 2014 que virou um paper, eu vou falar uma trend, mas virou um paper com muita citação, muito famoso, que é do David Lieberman, que ele da Harvard, e o outro pesquisador que escreveu com ele, eu esqueci de onde ele é. Fala, Leandrão, acabei de ver o Leandro ali, bom dia, irmão. Pessoal, quem tiver aí pergunta, quiser, né, dentro do contexto aqui, manda aí no chat que a gente está vendo aqui e vai respondendo. Isso aí. Diego, até uma coisa interessante, até fazendo uma brincadeira, que meu jeito é isso mesmo, sou brincalhão, nada assim formal, você me conhece. A gente estava aqui fazendo um paralelo, até para quem está chegando agora, porque as crianças lá da África, em alguns países, né, estão acostumadas a correr muito, desde cedo.
E aí até comentei, e o Diegão me confirmou, até o exemplo do campeão mundial, que a escola dele era 20 quilômetros de distância. Ele tinha que correr até lá e de volta, então dava uma maratona por dia. E depois o Diegão comentou aqui na sequência que os atletas da Jamaica, por exemplo, são muito mais fortes, grandes, trincados, percentual de gordura baixo. Aí eu vou brincar agora. O colégio deles é perto, Diegão? São 100 metros a distância da casa para o colégio? Tem que ir mais rápido possível? É isso? É uma boa, né? Na Jamaica é 100 metros. Na Etiópia são 20 quilômetros. É isso então, aí. eu acho que eu tenho que bater palma. Eu tenho que bater palma para o engenheiro. Para quem está pensando nisso. É isso aí. A gente está pensando muito pequeno, né, Tiagão? A gente está pensando em treinamento, pensando em genética. A gente tem que pensar na logística, a gente tem que pensar no estado que permite que a casa seja mais perto ou mais longe, é verdade. A construção das cidades, o negócio está acima da gente. Você estava comentando do próprio treinamento, né? Do próprio treinamento, que não está no livro, por exemplo, mas os caras fazem, vai dizer, você até comentou, vai dizer que ele está errado, até o movimento, né? Na verdade, o movimento da corrida dele, porque ele corria com um livro de um lado, o movimento hoje é errado, mas vai dizer que é errado já que ele é o campeão. Vou até fazer um paralelo até com a nutrição, porque se você for observar, tem trabalhos da Louise Burke, que é a fera aí na nutrição esportiva, quando você fala, ela e o Asker Jeckendrup, né? Então ele tem vários trabalhos que mostram o seguinte, a dieta do campeão, por vezes, não é a dieta que está no livro-texto. Não está na ciência, não está no laboratório. Isso também é bem legal. Então, eles começaram a se confrontar se as recomendações mais atuais em nutrição esportiva para corredor tá assim, de todo certo. Porque quando você vai avaliar diversos campeões da elite, eles não consomem aquelas quantidades. Então, isso também é muito interessante. E aí começou-se até o Training Low, Training High, dá para fazer uma outra live em relação a isso, porque, na verdade, os atletas faziam isso. Os atletas faziam isso, vários deles faziam isso, deixavam de comer o carboidrato à noite, só aí na manhã do dia seguinte faziam um longão em jejum, comiam o carboidrato depois, empiricamente, e por vezes funcionava. E aí começou-se a pensar nisso, isso já tem mais de 10 anos para cá. Então também é bem interessante trazer da prática e depois ir para o laboratório, não o contrário, né? Observar o N de 1, que é o campeão mundial. O que esse cara faz para ser o campeão mundial? Será que é só a genética? Com certeza não, a equação é complexa. Envolve treinamento, descanso, sono, nutrição, enfim, mas bem interessante. Lembro aqui também que tem uns 10 anos atrás, não é um tema que eu leia muito, mas tem uns 10 anos atrás, talvez até mais, eu li um trabalho, eu tenho aqui comigo ainda, que o autor ele estava discursando, né, sobre essa questão da genética e o atleta de elite do Endurance. Nesse trabalho, que já tem mais de 10 anos, ele identificou 23 possíveis polimorfismos genéticos, 23. E na discussão, aí era só discussão, não era dado, mas uma discussão do trabalho, não sei se você tem ou lembra algo parecido, Diegão. Ele falou assim, olha, para um atleta perfeito, geneticamente falando, ter esses 23 polimorfismos, era uma coisa assim, era não sei quantos bilhões que nem na Terra tinha. Era 1 em 23 bilhões. Uma pessoa em 23 bilhões de pessoas teria aquele perfil genético que ele estava discutindo naquele trabalho específico. Quer dizer, não teria o atleta perfeito. Então é interessante. Não sei se evoluiu isso também, de ficar tentando descobrir toda hora quais são os genes e a probabilidade de sair um sorteado aí com tudo. Mas tem muito mais coisa do que a genética. Dentro dessa questão, fazendo só um adendo, a gente tem aí 27 mil genes conhecidos praticamente humanos, né, que vão sintetizar uma quantidade enorme de proteínas. Eu, há pouco tempo, há uns 3 anos, eu estou trabalhando com polimorfismo genético, mas em militares, né? Mais associado e querendo entender por que algumas pessoas têm maior propensão ao dano muscular, ao dano celular do que o outro. Né? E a gente está trabalhando em parceria com o pessoal de São Paulo, que escolheu 4 polimorfismos genéticos que estão associados ao desempenho, né? A força, a velocidade em si e a capacidade aeróbica. E é muito complexo, né? Porque se você pegar assim, não é uma certeza, se pegar uma final, por exemplo, de 100 metros rasos, são 8 finalistas, você vai pegar que 6 desses finalistas têm aquele polimorfismo ali que seria para velocidade,
e tem 2 que não tem aquele polimorfismo. Então, porra, assim, e quando se olha para isso, na verdade, quando olha lá, quero ver os melhores do mundo, a genética dos melhores do mundo, os velocistas, dos melhores levantamentos de peso olímpico do mundo, dos melhores maratonistas do mundo. E aí você pega 8 finalistas, ou pega um conjunto de 10 atletas. Se fosse uma verdade, né, única, todos teriam que ter aquele polimorfismo, todos teriam que ter aqueles 8 velocistas, né, analisados, ou todos os velocistas da história dos Jogos Olímpicos. E a gente não vê isso. Então, se a gente, e o que eu acho com essa questão da genética hoje, se a gente acredita nisso, e principalmente como uma questão, aí é mais uma questão filosófica, eu acho, mas como uma questão de seleção, por exemplo, que é o intuito da maior parte das pessoas que trabalham com isso, de seleção de atletas, esse cara aqui tem um perfil genético bom para ser um atleta de 100 metros rasos. A gente esquece um outro fator que é o fator, na minha concepção, dominante, que é o fenótipo nos fatores externos e o nível de treinabilidade que esse cara tem. Eu acho que eu acreditaria muito mais numa questão genética relacionada à capacidade mental de aderir ao treinamento, de querer treinar. Eu acho que é o mais difícil, sair de casa todo dia, no mesmo horário, acordar cedo, ter uma rotina e sobreviver àquela rotina por um longo tempo, né? Ou seja, é um fator genético mental de adesão do que efetivamente um fator genético voltado para performance. Eu concordo, total. E aí eu acho que pega lá, você tem meu irmão, o cara tá entre os 2 melhores velocistas do mundo naquela época, e o cara ele não tem aquele componente genético que é favorável para os atletas, né? Eu acho que só isso aí já dá para você, opa, eu não posso considerar isso para seleção, porque o que a galera que trabalha com isso, alguns, né, não todos, querem fazer pegar os nossos filhos, pegar as crianças pequenas, fazer uma análise genética e falar, esse aqui tem os polimorfismos, a combinação, né? Porque tem gente que pode estar assistindo aqui, Thiago, a gente e não entende o que é isso, né? Os nossos genes, que são, eles estão relacionados à síntese das nossas proteínas, diferentes tipos de proteínas, e eles têm uma forma, né? Que a proteína ela é formada por aminoácidos. E aí, algumas proteínas, elas têm formas diferentes. Então é por isso que é polimorfismo, diferentes formas. E essas formas podem estar associadas. Só para o pessoal entender, a gente está trabalhando com um gene chamado alfa-actina 3, que ela fica tá na estruturação da músculo esquelético, né? E ela funciona ali no binding, né? Na ligação da actina, a actina, titina, a miosina, enfim, todas as proteínas musculares lá. E aí algumas pessoas, elas têm essa proteína, né? Algumas pessoas, eu não vou falar, a gente tem aqui, algumas pessoas são heterozigotas e produzem muito essa proteína, algumas pessoas são heterozigotas, homozigotas e produzem uma quantidade ainda maior, e algumas pessoas são nulas, né? Chamam de nulo, que não produzem essa proteína. Então, quando a gente vai olhar ali, o indivíduo que tem mais força é aquele que não produz. Que produz muito, o indivíduo que tem maior capacidade aeróbica é aquele que não produz essa proteína, chamada alfa-actina 3. E aí a gente olha, mas quando a gente olha para o total, para o percentual. A gente não olha certeza que aquele cara ali, que ele é homozigoto para essa proteína, para a síntese dessa proteína, sintetiza em grande quantidade, ou seja, produz em grande quantidade, ele vai ser um grande atleta de força. Isso não tem. Mas voltando aqui à situação, senão ficar muito específico também, talvez fique chato para o pessoal que está assistindo. Diegão, se a genética determinasse o campeão, numa prova final olímpica lá, era só pegar o perfil genético. Olha, não vai ter prova hoje não. Hoje a gente só vai analisar o perfil genético. É bom você até colocar esse ponto, porque hoje tem empresas que vendem perfil genético, seja para nutrição, eu tenho várias ressalvas em relação a isso, mas para treinamento também. Não sei se você já viu. Olha, com o seu perfil genético, você vai ter que fazer tantas séries, tanto de peso e tal, porque o seu perfil genético é para isso. Cara, isso aí é um mundo muito doido. Sim. Porque a ciência não explica isso. Então, Sim, acho que tem muita gente ganhando dinheiro, tentando ganhar dinheiro,
né? E as pessoas estão comprando. Então vem no aplicativo e a tua série está lá. Ou uma sugestão de série. Por Uhum. conta do teu perfil genético. Você está de brincadeira. Então, eu ainda não vejo uma aplicabilidade que gere um diferencial. De novo, claro que existem as questões genéticas, eu acredito nisso, mas eu acho que a adesão ao treinamento hoje é a principal coisa que deve ser discutida. E aí, eu vou aproveitar e contextualizar isso, dando um exemplo. O Leandro botou aqui a questão do barefoot, né, de correr descalço, que foi algo que se disseminou muito, mais ou menos em 2008, 2007, que teve um atleta que ganhou descalço uma maratona, né? E na época os tênis estavam subindo muito de preço. Os tênis, porra, quando eu era atleta, cara, um tênis custava R$ 50, o tênis mais caro custava R$ 80, era um tênis da Olímpicos, todo colorido, que a gente pegava ele e dobrava ao meio, assim, né? Quando a gente era pequeno, depois do que chute, né, surgiram esses tênis, e meu pai, quando ia comprar tênis lá, ele Diego, vamos ver se esse tênis é bom. Ele dobrava o tênis ao meio para ver se o solado ele era flexível. Hoje a gente tem várias novas tecnologias, né, desse sentido. Depois surgiu aquele modelo Rainha System, né? Lembra que a gente botava o amortecedor Lembro, ali dentro do solado? lembro. Quando Verdade. surgiu, quando surgiu lá em 2000, na verdade, 2004, 2003, 2004, que eu ainda treinava, isso era o supra-sumo. Os tênis começaram a passar de R$ 100. E aí, quando chegou aí para 2012, 2013, os tênis começaram a subir muito de preço, a tecnologia começou a entrar bastante. Então, a ASICS com a tecnologia em gel, a Nike com o Air Nike, né, com a tecnologia em área, etc. E aí foi quando esses pesquisadores fizeram essa avaliação dos atletas, e dos quenianos, e eles avaliaram os quenianos que aprenderam a correr descalços, os quenianos que aprenderam a correr calçados, né? E isso foi interessantíssimo, porque houve uma mudança no paradigma dos tênis, da utilização dos tênis de corrida, porque ele avaliou que os quenianos que aprendiam a correr descalço, eles tinham uma pisada diferente dos quenianos que aprenderam a correr calçado. E aí isso aí não foi a questão genética, isso foi a questão adaptativa, porque a maior parte dos quenianos não tinha acesso ao dinheiro para comprar esses tênis, principalmente os tênis caros. Então o que ele percebeu? Que os quenianos que aprendiam a correr descalços, se a gente for correr descalço no chão, a gente não vai pisar, dar um pancadão com o calcanhar, né? A gente vai pisar mais com a parte da frente do pé, porque a gente tem uma capacidade maior de amortecer, porque a gente não é uma articulação a mais, a gente não incide todo o nosso peso sobre aquela parte do corpo, seria o calcanhar. Então, quem aprende a correr descalço tende a cair mais com o calcanhar, a cair mais com o antepé, com a parte da frente do pé. Quem aprende a correr calçado, aprende a amortecer, né, com o calcanhar. Isso até muita gente ensina isso. Não, você pisa com o calcanhar, bota o calcanhar primeiro no chão quando for correr. E aí o que ele mostrou é que é o contrário, que é interessante você aprender a correr com o antepé, e que os atletas que aprendiam a correr com o calcanhar tinham uma incidência muito maior de lesão, tanto na articulação do tornozelo, joelho e quadril. Esse paper, né, esse trabalho científico do David Lieberman, ele tomou uma repercussão gigante e induziu as empresas de calçado a mudarem o tipo de tênis. Foi quando surgiram os free, né? E aí, na época, teve uma expansão gigante daquele Five Fingers, não sei se você conhece, que é como se fosse uma luva, mas uma luva para o pé, né? Porque você tem aí a questão do aprendizado da corrida, mas você tem o chão quente que queima o pé, você tem as pedrinhas que podem machucar. Então, o Five Fingers, ele começou a ser muito utilizado. E aí, o que as empresas de tênis começaram a fazer? Opa, a gente não pode perder mercado, porque a gente tem umas marcas super tecnológicas, né, que hoje custam R$ 500 e o cara tá trocando por uma luva de pé, custa R$ 100, na época lá em dólar era baratinho, e tem os doidos que vão começar a correr descalço, calma aí. Aí a Nike produziu o Nike Free, que na época é aquele Nike que torcia, né, a Adidas também produziu seus tênis, etc. E aí isso fez com que o tênis caísse muito de preço na época, esses novos tênis custavam na faixa de R$ 149, R$ 199, enquanto os tênis com super amortecimento já estavam na faixa de R$ 500, R$ 600. Mas aí é claro que houve um escalonamento. Hoje a gente tem os tênis com placa de carbono, a gente tem o tênis, esqueci o nome do outro material agora, que é o material rígido, que ele dá uma resposta para a corrida muito boa, né? Ele funciona como uma mola, como um impulsionamento. As solas, Propulsão.
a propulsão, as solas são extremamente grandes, né? Estão na faixa de 3 centímetros. Isso está sendo discutido, inclusive, com relação à questão do doping tecnológico, assim como foi da natação, porque quando foi permitido pela Federação Internacional de Atletismo o uso desses tênis, porque todo tênis precisa ser permitido pela federação nos campeonatos internacionais para que o recorde possa ser válido, todos os recordes das provas acima de 3 mil metros foram batidos de 2016 para cá. E aí, justamente quando entraram esses novos tênis. Então, hoje um tênis desse da Nike, ele está custando na faixa, depende do modelo, na faixa de R$ 2.000 a R$ 2.500. É um tênis que poucas pessoas têm acesso. Então, se discute hoje diminuir o tamanho do solado para que essa vantagem possa diminuir. Você compara os recordes com o que se tinha antigamente. Para você ter uma ideia, a gente tem uma melhora, e aí entra uma outra questão, que a gente falou lá no começo, de 2 a 4% da economia de movimento, né? Isso, claro, que faz com que o indivíduo, se ele economiza, né, economia de corrida, se ele gasta menos energia para desempenhar determinada tarefa, ele vai conseguir fazer um tempo menor. E aí entra uma questão, que é da corrida e é do triatlon. Pô, Diego, então eu estou começando agora, tem que comprar esse tênis de R$ 2.500. Tá louco, né? Porque quando a gente faz esse tipo de avaliação, a gente faz uma avaliação no atleta de alta performance, que ele, ali 2 a 4% é o recorde mundial, ele conseguir participar do campeonato mundial, ele conseguir índice para os Jogos Olímpicos. Quando a gente fala de pessoas que estão começando, as pessoas que estão começando precisam começar, precisam ter continuidade, precisam ter adesão ao treinamento, e isso é o mais importante para desempenhar, muito mais do que um tênis muito caro. E no ciclismo também, muito mais do que uma bicicleta muito cara. O cara vai começar agora, aí quer comprar uma bicicleta de R$ 40 mil. O motor da bicicleta é a perna, o motor da corrida também é a perna. Então a gente precisa, claro, ter o conforto, a gente precisa ter o cuidado, né? A gente precisa... Diego, então qualquer tênis serve para correr? Assim, a corrida ela pode ser realizada descalço, né? Eu não recomendo para todo mundo porque nós aprendemos a andar calçados. E aí a gente faz essa transição, o barefoot, e a corrida descalça, ela demora um tempo. E como a maior parte da nossa população está em sobrepeso, né, caminhando para a obesidade, hoje 6 a cada 10 brasileiros estão com sobrepeso, estão acima do peso. E aí 1 a cada 5 brasileiros, né, está aí com obesidade, pelo menos nível 1. Então você pegar pessoas que têm uma carga gigante sobre o tornozelo, botar essa pessoa para correr descalça, você tem uma chance de acentuar aí um problema, caso ele ocorra. Então, a caminhada, o início da caminhada, uma atividade leve para essas pessoas. Agora, Diego, eu vou correr de chinelo, eu vou correr de sapatênis. Isso acontece. Quando eu dava treinamento de corrida lá com assessoria, chegava a gente, às vezes, para caminhar, a pessoa não tem noção, a pessoa principalmente de mais idade, chegava para caminhar ou para correr de sandália, chegava para caminhar ou correr de short jeans, com sapatênis, e aí a gente dá instrução, porque uma roupa adequada, ela gera mais conforto, né? Muita gente não sabe, mas, por exemplo, o tipo de cueca que o homem usa, o tipo de calcinha que a mulher usa, o tipo de sutiã ou de top que a mulher usa para corrida, isso influencia no conforto, no conforto da pessoa para a corrida, na chance de diminuição de lesão diária, lesão de contato. Se você for no final de uma maratona, por exemplo, de uma meia maratona, você vai ver muitas pessoas chegando com mamilo sangrando, homens com mamilo sangrando, as pessoas tiram a camisa por conta da lesão na axila ou no pescoço, né, porque a gente tem em contato, por exemplo, pescoço e axila, o aumento da produção de sal, por conta do suor, e aí o atrito daquelas pedrinhas, né, aquelas pequenas partículas faz com que asse. A camisa, por exemplo, eu estou com a camisa aqui da meia maratona do Rio de 2012, por coincidência. As camisas para correr de longa distância, o pessoal usa muito mais uma poliamida, que é um tecido mais macio, mais poroso. Facilita a troca de calor, né, e ela é mais confortável. Antigamente, quando a minha primeira corrida de rua, eu acho que eu fiz em 2000, acho que foi em 2000, foi a corrida de 10 quilômetros da PM, que tinha ali no centro, muito bacana. E aí, nas corridas, era 10, 15 reais a inscrição na época, a gente usava camisa de algodão, ou quando começou o negócio assim, brilhante, era camisa de poliéster. Camisa de poliéster é essa que geralmente o professor usa no salão, o personal usa, que é aquela camisa mais grossinha, um tecido mais grosso.
Essa camisa de poliéster é uma agressão à pele para grande distância. Ah, Diego, eu corro 15 minutos, 30 minutos, não dá nada. Beleza, mas se você for correr 2 horas, né, um corredor amador que vai correr 4 horas uma maratona, 5 horas uma maratona, né, a quantidade de vezes que o tecido, né, quando ele sobe e desce, ele vai arrastar no mamilo, né, no final da conta é como se fosse uma lixa. E aí o mamilo começa a sangrar. Né, e aí você sente dor na axila. Então, a roupa, Aham. nesse caso, ela é importante. Você está começando, não tem como investir? Pode usar sua camisetinha de algodão lá, você não vai morrer por conta disso. Mas a partir do momento em que você aumentar muito o volume de exercício, né, você vai se sentir mais confortável utilizando uma roupa adequada. Outro exemplo, mulheres. Principalmente as mulheres que têm os seios maiores, né? Quando corre, tem muita menina e muita mulher que nem gosta de correr porque tem uma oscilação, né? O seio ele faz muita movimentação, ele balança muito, sacode, e algumas mulheres acham até que desconforto machuca. E aí, então tem os tops adequados, né? Os tops que eles seguram mais e eles são mais firmes na parte inferior, ele pega um pouco mais embaixo da linha peitoral, faz com que o seio ele fique mais firme. Algumas mulheres, quando tem um seio muito grande, usam até 2 tops para fazer a atividade, para se sentir mais confortável. Aí uma mulher que não está acostumada, que não sabe, vai usar um top, por exemplo, com a alça muito fina aqui em cima, ou vai usar sutiã. Se você pegar a mulher que tem o seio grande no final da corrida, ou de um treinamento de corrida, se você pressionar aqui essa área do ombro dela, né, onde fica geralmente os nódulozinhos, quando a gente vai fazer a massagem, aquela que a gente aperta, aquela dor, você vai ver que o ombro da mulher fica duro, igual uma pedra. Ela fica muito sensível ao toque, por conta da roupa. Então, nesse caso, os tops que tem uma alça maior, os tops que eles são mais grossos, eles dão um conforto maior para a mulher que vai correr. A cueca, por exemplo, o homem cueca box, ele não é para todo mundo, nem todas as cuecas. Mas a cueca box, ela tende a enrolar quando você vai correndo, de baixo para cima. Então você imagina uma cueca que vai enrolando, que vai enrolando, que vai enrolando, chega no final, tá um bolinho assim de tecido perto da tua virilha ali, arrastando um no outro o tempo inteiro. Pessoas que são, hoje eu trabalho com muita gente com sobrepeso e obesa, né? Então, pessoas eu trabalho muito hoje com doença hepática. Então, as pessoas com síndrome metabólica, as pessoas com nível de obesidade grau 1, 2, 3. E aí a perna, a parte anterior da perna, isso não precisa ser obeso para isso acontecer. Tem gente magra, dependendo da anatomia da perna, vai encostar aqui essa parte superior uma na outra. E aí tem a fricção. A fricção ela pode ser, se você correr de sunga, por exemplo, ou de biquíni, você pode sentir essa fricção pelo contato de pele. E aí dá assadura nessa parte interna da perna. A pessoa obesa, isso sempre acontece. E aí a pessoa, interessante, usar lycra por baixo do short, porque a lycra acaba com esse problema. Ou, além da lycra, a vaselina sólida, custa de 4 a 5 reais na farmácia. Compra a vaselina sólida, passa na virilha, passa na axila, passa no pescoço, acaba também esse problema. Um outro detalhe importante nesse quesito, a pessoa muito obesa pode usar também lycra de membro superior, né? Na Decathlon não vende, fazendo propaganda da Decathlon, mas a Decathlon sei que é uma loja que tem bastante coisa, é barato e é de fácil acesso, né? O problema que as pessoas têm com sobrepeso, por exemplo, é o tamanho. Porque uma pessoa que é muito grande e obesa, às vezes você encontra só até 3G o tamanho. Por exemplo, na Nike eu sei que vende, na Decathlon eu sei que vende, essa Nike de baixo. Algumas pessoas precisam de roupas superior a 3G, a 4G, tem que fazer por encomenda. Só isso, esse detalhe de roupa, já vai fazer com que você consiga correr com conforto. Porque você imagina uma pessoa, um homem, por exemplo, vai correr só de short, aí não está acostumado a correr, o que nem eu, homem macacão, peludo, sabe? Perna toda peluda. Aí o cara sai para correr, tá muito tempo sem fazer atividade. Sai para correr ou para jogar futebol, não usa lycra, não bota vaselina, não usa nada. O pelo que fica entre a perna vai arrastando um no outro, vai agarrando no outro. Cara, chega no final, o cara tá com a parte entre as pernas toda vermelha, toda assada, toda doída, Com por conta certeza. da depilação natural que acontece. Aí a pessoa pode, atleta geralmente raspa, né? Se não raspa, vai raspar sozinho, vai ficar pelado sozinho ao longo do tempo. Mas usar lycra ou usar vaselina é algo que acaba, a pessoa consegue. E, às vezes, a pessoa não consegue fazer atividade por muito tempo porque ela não tem esse conhecimento. Aí usa uma roupa inapropriada e aí faz um dia de exercício, precisa de 4, 5 dias, 7 dias, 2 semanas para fazer uma nova sessão porque está assado.
E às vezes nem fala com o professor, porque se sente desconfortável. E por último, eu acho que eu falei quase toda a roupa, a questão do tênis, né, e da meia. O tênis não tem que ser confortável, né, para começar, que você coloca no pé, você testa ele na loja. Hoje tem muitas marcas de diferentes preços, e aí vai de acordo com cada um, porque eu acho que a roupa ela não pode ser um limitante para você começar. Eu acho que você precisa ter um cuidado com a roupa, para que você se sinta mais confortável e consiga ter mais adesão ao treinamento, consiga fazer mais dias de treinamento, sem ter que interromper a tua sessão de treinamento por conta do tipo de roupa que você está usando. Mas eu acho que ela não pode ser um limitante para você começar de acordo com as suas limitações. Porque a gente fala aqui para pessoas que têm um poder aquisitivo muito baixo, pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, e cada um vai comprar ou vai escolher o que compra de acordo com a sua condição financeira. Mas eu não tenho dinheiro para comprar um Nike tal, ou um Mizuno, ou um ASIC, poxa, então não vou fazer exercício. É bem por aí. Aí você consegue uns tênis, você bota no pé, dá uma caminhada na loja, vê se sente confortável, aí você pode utilizar aquele tênis, não vai ser algo que vai te limitar de começar. E usar meia também é muito importante. Tem gente que não gosta de usar meia, se sente feio com meia. Não precisa botar a meia lá de jogador de futebol no meio da canela, mas uma meia que fique pelo menos acima do cabedal do tênis, para quem corre, ela é interessante por dois motivos. Um, porque a gente sua, se você tiver sem meia, quem vai absorver todo o seu suor é o tênis. Então você vai ficar com chulé, o tênis vai ficar fedorento muito rápido. Outra, a parte de trás do tênis, né, que é onde encosta ali o tendão calcâneo, né, ela rasga muito mais rápida se tiver contato com a pele direto suada. Então com a meia você preserva mais tempo o seu tênis e diminui a chance de ter chulé, ou o tempo que você vai ter o chulé, um tênis muito fedido. Então assim, por que a gente chegou nesse ponto? A gente está falando sobre a questão genética e o como isso influencia na performance, no treinamento. E aí você falou, Diego, tem tantas coisas que influenciam no treinamento, tem tantas coisas que influenciam na adesão, e aí a gente estava falando de novo sobre a questão da alta performance. A gente, quando entra em algumas questões, a gente tem o hábito, a gente que gosta, né, de estudar o desempenho, estudar a performance, a gente quer saber de todos os detalhezinhos. Mas até a gente chegar a esses detalhezinhos que efetivamente vão influenciar na vida da pessoa, a pessoa precisa começar, precisa dar continuidade. Por isso que eu acho que se a gente pensa na questão genética, ao momento em que a gente descobriu uma questão genética, uma pílula que mude a nossa vontade de se exercitar, vai ser muito mais, no meu ponto de vista, interessante do que a questão genética que diz se você é um atleta de fundo ou um atleta de velocidade. Porque para você chegar a esse nível que pouquíssimos detalhes fazem a diferença, a gente precisa treinar por muito tempo. Tem um filme chamado Gattaca, tem disponível no YouTube, quem quiser assistir depois fala sobre isso, sobre a diferença das questões genéticas e a vontade, como a vontade é importante sobre a questão genética. Vontade, liderança. Só ver também sobre Michael Jordan, que eu sou fã, você vai ver que realmente os grandes, a diferença aí é a parte mental, aguentar pressão, nos momentos decisivos, chamar a responsabilidade, tem muito a ver. Aí você vai ver um Federer, um Nadal, um Djokovic, um Ayrton Senna, entendeu? Esses jogadores, a diferença acho que também está por aí. Diegão, o papo está ótimo. Na verdade, assim, a gente está dando já praticamente 1 hora. Vou fazer algumas considerações aqui. Depois tem uma pergunta, tá? Teve acho que uma aluna sua perguntou sobre o tipo de pisada e tênis. Tipo de pisada e tênis, daqui a pouco você pode comentar. Para quem está chegando agora, a gente falou um monte de coisa, né? Começamos lá, eu acho que lá nos nossos antepassados, né? Os macacos desceram dos árvores, a enchente. Australopiteco, né? Chegamos, olha, foi de lá até 2022. Passamos aí pela questão genética, se é genético, se é mecânico, se é biomecânico, e até as questões aí de vestimenta que eu achei ótimo, porque não está no livro texto. Então o Diegão deu vários exemplos aqui para quem está começando a fazer o exercício físico, né? Várias questões, desde tipo de calcinha, cueca, top, vestimenta, se é obeso ou não é, que faz toda a diferença mesmo. Você vai ficar assado, você não vai querer fazer e ter motivação para continuar. Poxa, eu estou todo amassado, dói tudo, minhas costas, por conta de vestimenta. Discutiu muito a questão do tênis, se usa tênis ou não, um artigo que foi referência, em 2008, né, você comentou,
a questão da pisada, né? Pisada de você estar com tênis ou sem tênis. Muita coisa legal. E aí, Diegão, se você tiver tempo na sua agenda, já deixa até o convite para a semana que vem. No mesmo dia aqui, segunda-feira, 8 da manhã, a gente pode confirmar depois, para a gente falar um pouquinho mais especificamente, porque a gente comentou muito do pré, vamos dizer assim, da pré-corrida. Vestimenta, mecânica, tênis, genética e tal, da pré-corrida. A gente pode aprofundar um pouco mais agora na corrida em si. Quem sabe falar um pouco mais da periodização do treinamento, do macrociclo, do mesociclo, do microciclo, principalmente para o corredor de 5 km até 40 km, ou pegar uma distância como referência e ver talvez até as diferenças do iniciante para o alto nível. O que eu vejo muito também, assim, meio que no paralelo, Diegão, a pessoa que é sedentário, obeso, ou não obeso, mas que quer começar, mal comparando, é que nem no quartel. O cidadão entra ali, ele é tenente, capitão. Mas às vezes tem aquele cara que chega soldado e já quer pular etapa para chegar a ser general. Vamos brincar aqui. E não tem como pular etapa. Olha, Diegão, meu primeiro dia, hoje eu acordei, eu acho que eu vou correr, Forrest Gump, vou correr. E você, vai fazer o quê? Eu vou fazer a maratona. Para começar, eu vou fazer uma maratona. Tá pulando etapa. E aí pode entrar na questão, independente agora de investimento ou não, tênis para amortecer, cara, mas vai entrar aí uma lesão, vai entrar uma canelite, um overtraining, quem sabe. Então acho que tem etapas a serem cumpridas para quem está iniciando. Quem sabe a gente começar por aí, dos 5, 10K, que acho que é o portão de entrada, o principal, e depois a gente vai evoluindo até uma maratona. O que você acha? Se a gente pode fazer uma live nesse sentido. Não, Tiagão, sem dúvida. Isso é comum, não só da pessoa que está começando a ir do 0 ao 100, como você falou, e nos Estados Unidos ser estimulado, tá? Eu já fiz a maratona da Disney, que é um passeio bastante legal, né? Acho que foi passeio para quem consegue fazer, né? Porque maratona eu não consigo, não. Mas olha, calma. Eles têm um programa de treinamento que eles estimulam, é o Challenge Day, para você sair do zero no dia da maratona da Disney. Então, eles fazem um programa. Esqueci o nome do treinador, cara, que eles contratam fazer isso. É um cara gente boa pra caramba. Da última vez que eu estive lá, eu já tinha lido o livro dele. E aí, quando eu estive lá, ele estava lá, achei bastante interessante, mas acho que é uma loucura. Porque eles estimulam a pessoa a sair do sedentarismo começando pela maratona da Disney. Então, o cara nunca fez nada, vai lá. Cara, o que você vê de Minnie e Mickey destruídos ao final, porque a galera vai fantasiada. Faltando pedaço no final da corrida, não tá de brincadeira. Então, assim, tem esse estímulo lá para as pessoas começarem a sair do zero. E aí tem uma outra questão também, que é aqui... O que acontece? A pessoa, quando ela começa a correr e ela começa a fazer 5 km correndo, não é qualquer um que faz. Uma pessoa que faz 5 km correndo hoje, ela está entre os 3%, 2%, pessoas estou chutando, tá? Com a melhor performance no Brasil, né? E que está no mundo. Porque quase ninguém, se você for perguntar à sua volta e fizer uma pesquisa rápida, né, das pessoas que você conhece, e você está no meio do esporte, né? Quantas pessoas você conhece que conseguem correr 5 km sem parar, independente da velocidade? É um número muito pequeno de pessoas que conseguem. E quanto maior a idade, mais a gente vai subindo a idade, menos pessoas conseguem desempenhar essa atividade. E aí essas pessoas que correm, né, esses loucos que correm, só os loucos sabem, né? Conseguem correr 5 km ou mais, começam a ser pessoas admiradas pelo seu redor, pela sociedade que está à sua volta. Isso é muito louco, isso é muito interessante. E aí essas pessoas se sentem motivadas a correr mais rápido, mas a correr mais tempo, a correr distâncias maiores, a correr provas mais difíceis. E muitas pessoas queimam etapas, né? Muitas pessoas, como você falou, querem sair de soldado a general muito rápido. E isso traz sequelas, né? Traz sequelas físicas, traz sequelas emocionais, porque às vezes a pessoa adquire uma lesão e tem que ficar muito tempo sem fazer exercício, sem treinar novamente. É muito comum, né, as canelites, as fascites evoluírem por uma fratura por estresse, por exemplo, né? As canelites evoluem muito fácil, muito rápido por fratura por estresse. Para quem não conhece, reconhecer os sintomas, ou não tem alguém que esteja acostumado com os sintomas e com o tratamento. E isso é muito... Na segunda que vem, vamos conversar sobre mais isso. É o volume de treino, carga de treino, intensidade, Perfeito. duração.
monitoramento de carga, frequência cardíaca, escala de Borg, Legal. limiar de lactato, limiar ventilatório, sono. A gente vai E precisar de vamos umas falar de 5 tudo. lives. Estamos aqui para isso. Tá em Tá, casa, sentadão, tranquilo. vamos Vamos sim. lá. Tá, eu vou só responder a pergunta da Jess aqui, e aí a gente termina e vamos marcar essa outra live. De repente a gente pode até ver Show. um outro horário para conseguir atingir as pessoas em horários diferentes. Beleza. E a gente divulgar com mais antecedência. Eu não consegui divulgar, que eu tenho utilizado pouco a rede social, tenho que fazer igual você, voltar a movimentar, mas a gente faz uma divulgação aí. Já vai ficar gravada essa aqui, não vai? Vai. Então, aí o pessoal que já assistiu já sabe depois que a gente vai fazer outro. Aí respondendo aqui a pergunta da Jess, deixa eu ver aqui, que sumiu para mim o que ela mandou. O tipo de pisada em tênis. Se serve Ah, para todo mundo, mesmo tênis. tênis de corrida, tipo de pisada, ou a pisada neutra serve para todos. Então, primeiro, o teste tem que fazer um teste, né? Para você saber o seu tipo de pisada, isso é interessante. Existem alguns testes caseiros, mas que o teste dinâmico é o melhor teste que tem. Porque eu vou molhar o pé e vou pisar com o pé no jornal molhado para ver se eu tenho uma pisada neutra, uma pisada pronada ou uma pisada supinada. Né? A pisada supinada é quem pisa mais para fora, a pisada pronada é para quem pisa mais para dentro. Então, quando você faz esse tipo de marca no jornal, você vê, na verdade, qual é o seu tipo de pisada estático. Quem tem um pé chato, né, você vai ter ali o pé, o jornal vai ficar molhadão em quase toda a área do pé. Quem tem a pisada mais supinada, ou seja, mais para fora, tem maior chance de torção, né, vai ter mais a marca do molhado na pontinha do pé. E o pisada neutro é equilibrado, né? Você vai ver o antepé, você vai ver a bordinha lateral, vai ver o calcanhar. Só que quando a gente corre, você tem uma dinâmica, existe um movimento. Então você pode, às vezes, ter parado, né, uma pisada mais pronada, estático, mas na hora da corrida você fazer um movimento mais externo, mais supinado, você fazer uma compensação. Então você fazer uma análise de corrida numa esteira, num laboratório de biomecânica, se possível, né? Ou não, pedir para um professor olhar, bota uma câmerazinha embaixo assim da esteira e você filmar, é algo interessante. Agora é o seguinte, o que eu penso, na dúvida, compra um tênis neutro, o que é muito difícil achar, tá? Que minha pisada é neutra, é muito neutra, então é muito difícil encontrar, porque geralmente o tênis é neutro supinado, é muito difícil, geralmente ele é neutro levemente supinado, neutro levemente pronado, e a maior parte das vezes o vendedor eu sou neutro. O vendedor da loja nem sabe, né? Muitas lojas. Depois eu posso até indicar umas lojas boas aí para comprar, que gente que entende mesmo, ele vai chegar lá e você vai ter uma boa recepção, sem ganhar cachê ou comissão. Que isso é interessante. Então, na dúvida, compre tênis neutro. O que é ruim, por exemplo, eu ganhei um tênis durante o período da Olimpíada que eu trabalhei lá na Tocha, eu ganhei um tênis para pisada pronada, salvo engano. E muito pronado. Eu sentia muita dor, não conseguia usar o tênis, porque ele fazia um movimento de supinação muito significativo do meu pé, né? Ou seja, ele jogava meu pé para fora, então quando eu corria eu sentia esse desconforto. Então, na dúvida, compra o tênis de pisada neutra, ou, se possível, faça um teste para avaliar o tipo de pisada. Hoje tem alguns tênis que se adaptam ao tipo de pisada. O Adidas Booster, por exemplo, é um tênis muito bom, o pessoal triatlon usa bastante, mas é muito caro, é um tênis que, na minha opinião, é muito caro. É um tênis que custa aí, o simples custa R$600, né, se tu pegar um modelo aí 2020, 2019 e tal, e os novos aí estão na faixa de R$1.000. Eu não acho que um tênis que custa praticamente um salário mínimo seja um tênis barato frente à realidade de uma sociedade. Mas quem tem dinheiro de pagar, condição de pagar, beleza. Quem tem condição de pagar tem como recorrer a uns tênis mais simples, universais, né, de pisada neutra, e começar a sua atividade de corrida com conforto. Acho que é isso, Thiagão. Eu acho que a gente conseguiu aí bater um papo sobre a pré-corrida, como você falou, a preparação para correr. E a gente marca esse bate-papo para a gente falar mais especificamente sobre o treinamento, sobre como começar, distribuição de volume, intensidade, carga. Eu acho que vai ser bacana. Vamos fazer o seguinte, na próxima live a gente comenta esses temas que a gente ia comentar nesse. Para quem não tá, não é? Porque foi um bom papo e saiu um pouco da nossa pauta, mas foi ótimo. Porque é assim mesmo, tem que ser dinâmico, não é nada engessado, como eu tinha comentado aqui, nada engessado. E o que vai aparecendo a gente vai discutindo. Então foi muito bom mesmo. Legal. Não está no livro texto, né? O que a gente comentou. Não está. Nenhum livro. Você não vai encontrar isso em nenhum livro. Que bom.
Então a gente marca assim. Então eu vou agradecer a sua presença, Diegão, e todo mundo que está aqui nos assistindo, as perguntas. E fica de olho no meu Instagram, no Instagram do Diego, porque a gente vai anunciar essa segunda live. Tá? Perfeito. Então, até a próxima aí, talvez até essa semana, ou na próxima semana, a gente consiga fazer. A gente aprofunda essa questão do treinamento, se carga, e vamos falar do macaco de novo e volta, não tem problema nenhum. Show de bola, Thiagão. Foi bom bater esse papo Show de contigo bola. aí. Tenho certeza que bastante gente vai assistir isso depois, né? A gente não teve preocupação de chamar a galera para divulgar, mas eu acho que bastante gente vai encaminhar para outras pessoas, porque eu tenho certeza, né, pela experiência minha de trabalho, que quase ninguém sabe desses detalhes, né? Eu digo, nem do amador, nem do profissional, e isso pode ajudar bastante gente aí a se machucar menos, a ter mais conforto e até entender que pode correr. E aí na próxima live a gente fala sobre quem pode correr, quem não pode correr, quais são as limitações e as questões de treinamento. Muito bom, muito bom. Uma live totalmente diferenciada. Show de bola. Então está marcado, a gente vai marcar e coloca lá. Obrigado, Diegão, de novo. Bom dia para você. Obrigado e para todo mundo que nos assistiu. Show, gente. Um abração, querido. Valeu, meu irmãozão. Fica com Tamo Deus. junto. Um abraço, irmão. Valeu.